A pesquisa publicada ontem pela CNT, a pesquisa CNT-MDA, ela mostra uma redução da avaliação positiva do governo, mas mais importante, ela mostra um aumento razoável da avaliação negativa. É importante termos em mente que várias pesquisas vêm sendo feitas desde o início do governo. O Ibope fez mais vezes, porém um ou outro mês deixou de fazer. O Datafolha fez a primeira em abril, depois fez mais uma outra em julho, e o Instituto MDA, contratado pelo CNT Censos, fez agora a segunda pesquisa, a primeira foi em fevereiro. Então a comparabilidade são empresas diferentes, portanto tem métodos diferentes, a gente chama o efeito da casa, o efeito do método. Toda pesquisa tem viés, quando eu digo toda pesquisa tem viés, eu não estou criticando o resultado da pesquisa, não estou dizendo que ela foi, como é que eu poderia dizer, deliberadamente enviesada, não é isso, mas toda pesquisa tem seus métodos. O que é um viés? Um viés é um afastamento em relação ao alvo, né? Então, o alvo é a eleição, o alvo é o resultado eleitoral, o alvo é um parâmetro da população. Então, toda pesquisa faz uma estimativa do parâmetro da população. Então, ela se desloca um pouco do que seja o parâmetro real. O importante de cada instituto é que o viés seja mantido, seja sempre o mesmo. A gente pode até olhar essas pesquisas de avaliação de governo como sendo muito parecidas, quer dizer, os resultados de fevereiro do Ibope e do CNT-MDA foram idênticos, praticamente idênticos no número, cravaram praticamente. Então a gente poderia talvez colocar em série essas pesquisas, né? Ibope, Datafolha, CNT-MDA, e aí vamos perceber, se colocarmos em série, pegarmos aí as últimas, né? Principalmente nesse último mês, uma queda da popularidade da avaliação positiva do governo. E no último mês, talvez aí devido ao que aconteceu na Amazônia na última semana, né, um aumento da ordem de 7 pontos na soma de ruim e péssimo, do governo. 7 pontos é muita coisa, quer dizer, de onde vieram esses 7 pontos? Vieram da avaliação ótimo e bom, um pouquinho, vieram da avaliação regular um pouquinho, e desde o início do mandato, desde janeiro, aqueles que não sabiam avaliar, que respondiam não sabe, não responde a essa pergunta, eles diminuíram bastante e hoje são um percentual muito pequeno, representam um percentual muito pequeno das respostas. Então, o que nós sabemos, o que é evidente pelo resultado, é que a avaliação positiva do governo vem caindo e a negativa vem aumentando, e isso ocorreu efetivamente na pesquisa CNT-MDA. Quais as razões? A própria pesquisa CNT-MDA dá essas razões. Tá? A avaliação negativa do governo deriva majoritariamente de uma má avaliação do desempenho do governo nas áreas de saúde, educação e na economia. E o governo é criticado por conta da liberação das armas, a maior parte da população rejeita essa imagem do governo, essa tentativa constante do governo de permitir que mais pessoas tenham armas. As falas de Bolsonaro, isso aparece na pesquisa, elas são rejeitadas, as pessoas discordam de suas falas, né? E a defesa que Bolsonaro vem fazendo dos filhos, da família, né? As pessoas veem isso como uma tentativa de beneficiar só os familiares e não a população de um modo geral. Então isso também conta para piorar a avaliação do governo. São coisas menores, mas estão lá, estão presentes. E o que mitiga a queda da avaliação? Existe a imagem, existe a percepção de que Bolsonaro vem cumprindo suas promessas no que tange ao combate à corrupção e no que tange à área de segurança pública. Isso se depreende da pesquisa. E uma outra coisa que se depreende da pesquisa CNT-MDA é que o governo dele, comparativamente aos governos anteriores, de um modo geral, a pesquisa não especifica quais governos anteriores, mas sempre a memória da população é uma memória mais imediata, tá? Então não são governos distantes, são governos recentes. Então a avaliação comparativa do governo dele não é uma avaliação muito negativa para Bolsonaro, ou seja, existe uma parcela significativa da população que não acha ele nem melhor nem pior do que
os governos que antecederam, né? E uma parcela pequena acha ele melhor, mas o mais importante é que a soma daqueles que não acham ele nem pior nem melhor e melhor é maior do que a soma daqueles que acham ele um governo pior do que os anteriores. Então isso mantém essa percepção, mantém a sua avaliação no atual patamar de em torno de 30%, deu a pesquisa 29% de ótimo e bom. Nós sabemos, né, pela história do país, que um presidente pode ter a sua avaliação reduzida até 10%, 15% de ótimo e bom. Isso aconteceu com Collor na época do impeachment, no período que antecedeu o impeachment. Isso também aconteceu com Dilma no mesmo período. A avaliação ficou entre 10%, 15% de ótimo e bom, e o regular entre 20% e 15%. Né? E o ruim e péssimo lá, 70%, quer dizer, 70%, 65%. Então, digamos que na prática, no Brasil, esse foi o piso de um presidente da República. A avaliação de 20% ou 25%, entre 20% e 25% de ótimo e bom, é muito ruim. No ano eleitoral de 2002, quando Fernando Henrique tentou eleger Serra, o seu sucessor, ele tinha uma avaliação em torno disso, entre 20% e 25%. E nós sabemos o quão pífio foi o desempenho eleitoral de Serra, tendo sido derrotado por Lula no segundo turno, com a margem maior, em torno de 20% de votos, né? 20 pontos percentuais de votos. Então, se a avaliação de Bolsonaro cai dos atuais 30% de ótimo e bom para 25%, é uma queda grande. 5 pontos de perda de avaliação neste momento, neste patamar de 30%, é uma perda significativa. E o humor, que hoje já não é tão bom no que tange a Bolsonaro, vários daqueles que o apoiaram no passado, declararam voto, fizeram campanha, têm vindo a público para manifestar sua oposição ao governo. Nós vimos aí no episódio da batida de panelas aí que bairros ricos que votaram maciçamente em Bolsonaro, né, as zonas eleitorais de tais bairros que votaram maciçamente em Bolsonaro em 2018, esses bairros bateram panela na semana passada, no momento em que Bolsonaro se pronunciou acerca da Amazônia. Então, a situação do governo, de fato, não é confortável. Ele já vem perdendo apoio junto àqueles que votaram em Bolsonaro. Se isso vai continuar, tudo depende dos fatos que virão pela frente. Né? A julgar pelo comportamento ruim do presidente, por sua incapacidade política e sua incapacidade de se colocar publicamente como um presidente da República, de fato, seguindo a liturgia do cargo, respeitando o protocolo do cargo e se colocando muito mais praticamente como um adolescente, né, como uma criança mimada, isso por um lado, e por outro lado, a perspectiva da economia, que não é boa, talvez mantenha essa trajetória de queda. A ver, né? É difícil, nesse caso é difícil prever, né? Não passa de uma visão. Quando a economia está muito ruim, que é o caso agora, qualquer melhoria, o eleitorado acaba tendo uma sensação positiva acerca do governo. Então também tem isso do lado que poderia vir ou poderá vir a ser benéfico a Bolsonaro. Qualquer pequena melhoria da economia será sentida ou será avaliada de uma forma desproporcionalmente positiva pelo eleitorado, dado as circunstâncias que nos encontramos. Mas, enfim, a situação do governo não é confortável no que diz respeito à sua avaliação junto ao eleitorado. É isso que as pesquisas indicam com toda a clareza do mundo.